Olá, amigos e amigas do canal e do grupo O que é o Espiritismo? Um prazer estar aqui com vocês. Sou eu, Álvaro Caputo, de volta com o 11º vídeo da série Allan Kardec e o Ensino dos Espíritos. Demoramos um pouco para fazer a sequência dos vídeos, mas coisas da vida, trabalho, ocupações, tarefas outras que nos exigiram a atenção, e agora estamos de volta para a gente desenvolver um pouco mais daquela reflexão que nós estamos fazendo aí ao longo desses outros 10 vídeos anteriores, e que hoje a gente pretende dar mais um passo nessa reflexão, sempre com aquela proposta de estudarmos o Espiritismo em profundidade, de retornarmos às fontes originais do Espiritismo, de deixarmos a doutrina espírita falar por si mesma, através das citações textuais, dos seus textos originais, das orientações dos espíritos superiores da codificação e também de Allan Kardec, que faz parte dessa equipe como o codificador da doutrina. Por isso é um prazer ter você conosco. Esperamos que você aproveite bem essa reflexão de hoje. Agradecemos a todos que estão acessando o canal, que estão acompanhando os vídeos, que estão curtindo, compartilhando, que estão também trazendo as suas reflexões, as suas sugestões, os seus comentários lá no Facebook, para a gente também aperfeiçoar e desenvolver melhor esses estudos, porque afinal de contas a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo, a verdade absoluta está lá com Deus, e é Ele que tem condições de lidar com isso. O que a gente faz é um esforço filosófico, lógico, racional, de entendimento, de compreensão do Espiritismo e das suas razões de ser no mundo. Essa é a proposta nossa, Bom, no vídeo de hoje a gente retorna para continuar na reflexão do vídeo anterior, que traz a seguinte questão: qual é a metodologia espírita? Não sei se você se recorda, a gente está desenvolvendo uma reflexão aqui, alguns pensamentos, e por que não dizer algumas provocações, sobre o método de trabalho do Espiritismo para abordar a realidade espiritual. Isso é muito importante, porque se a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, é a ciência das relações do mundo material com o mundo espiritual, obviamente, logicamente, há de se ter uma metodologia, um método de trabalho, uma forma específica de abordar, de estudar e de compreender a realidade espiritual. Então, essa é a nossa tentativa de reflexão nesses últimos vídeos que a gente está fazendo aqui. Buscar, dentro da própria doutrina, as informações sobre essa metodologia. Porque nós acreditamos que essa é a melhor forma, é a forma recomendada, que foi construída com muito esforço, com muito denodo, muito devotamento, muita dedicação de Allan Kardec, por ser um homem de ciência. Apesar de não ser um cientista à moda clássica, não ser um homem de laboratório, mas era um homem com formação científica, e por isso um homem que respeita, que valoriza o conhecimento que surge a partir da ciência, da experimentação, da prática, dos fatos, para poder se construir teorias, doutrinas, que é a compreensão teórica, a explicação teórica e o desdobramento do que se vê na prática. E a doutrina espírita, minha gente, tem o seu método, tem a sua forma de proceder, de abordar o mundo espiritual. Porque, como nós já comentamos em vídeos anteriores, Espiritismo, ele lida com informações do mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é um mundo que não é palpável, ele é invisível. Então as informações que chegam de lá, chegam através de entidades, de espíritos desencarnados, são invisíveis. E quando você lida com uma realidade tão difícil de ser percebida de forma direta, você precisa ter uma série de cautelas, de critérios, de cuidados redobrados para que você receba as informações que vêm do mundo espiritual e que essas informações sejam tratadas de uma forma adequada, para que elas não sejam distorcidas, para que a gente não fique mal informado e, por consequência, informe erradamente aos outros. Por isso que é importante esse cuidado com a informação que nos chega do mundo espiritual. Porque
se a gente toma cuidado com as informações e com os ensinos dos espíritos que nos chegam, quando a gente vai passar isso para frente, a gente passa informação e ensino muito mais bem trabalhado, muito mais cuidadosamente construído, e portanto você demonstra zelo por aquilo que você está divulgando, por aquilo que você está estudando e se propõe a apresentar ao mundo, que no caso são os princípios e os fundamentos da doutrina espírita. Portanto, se a gente tem desde o início o cuidado para transmitir uma informação e um ensino com responsabilidade dos espíritos para as outras pessoas, isso depõe a favor da credibilidade e da imagem, da boa imagem da doutrina espírita. Isso apresenta o espiritismo como algo sério, que se preocupa com coisas sérias e não com brincadeiras, com irresponsabilidades, não é? Como se fazia no início. No início das manifestações era tudo feito por curiosidade, por diversão, por passatempo, recreação. Até que chega Allan Kardec e começa a extrair dali algo sério, filosófico, moral, ético. E aí os curiosos, as pessoas frívolas, vão se afastando e vão embora. E aí só quem realmente tem um interesse sério, né, no desenvolvimento intelectual e moral de si próprio e da humanidade é que permanece e que abraça essa causa, que eu acho que é o caso de todos nós aqui. Por isso, nunca é demais a gente relembrar sempre essas questões que a gente está refletindo aqui. Portanto, qual é a metodologia espírita? Hoje nós trazemos primeiro esse trecho aqui, que está no Livro dos Médiuns, no item 266. É um trecho que a gente traz para a gente refletir, que Kardec aborda com maestria a importância do exame das comunicações mediúnicas. Vamos ler lá. Submetendo-se todas as comunicações ao rigoroso exame, sondando e analisando suas ideias e expressões, como se faz ao julgar uma obra literária e rejeitando, sem hesitação, tudo que for contrário à lógica e ao bom senso, tudo que desmente o caráter do espírito que se pensa estar manifestando, consegue-se desencorajar os espíritos mistificadores que acabam por se afastar, desde que se convençam de que não podem nos enganar. Repetimos que este é o único meio, mas é infalível, porque não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Palavras de Allan Kardec aí. É um trecho importantíssimo que nós não podemos ignorar, a gente não pode passar por ele e fingir que não vê, mesmo que isso nos contrarie, mesmo que isso nos melindre, mesmo que isso vá de encontro aos nossos interesses pessoais, aos nossos gostos mediúnicos, porque, volto a dizer, a responsabilidade não é com os nossos gostos, nem com as nossas preferências. A responsabilidade aqui é com a doutrina espírita, que é uma revelação que precisa cumprir o seu papel de ajudar a transformar o mundo. E se é para transformar o mundo, tem que ser algo feito com responsabilidade. Então Kardec lá no início já dá uma dica, já dá uma indicação aí. Submeter todas as comunicações ao exame rigoroso. Todas. Portanto, não tem a questão de não, esse aqui não, porque esse aqui ele é bonzinho, esse médium aqui ele é muito bom, uma pessoa muito boa, faz caridade. Então, portanto, a comunicação, as mensagens que ele dá, não precisa examinar, não precisa analisar, porque ele é bom. Não. Não é assim que se faz em espiritismo. Todas as comunicações têm que ser submetidas ao exame rigoroso. Todas. Para que a gente possa verificar a procedência, o conteúdo do que está sendo ensinado e passado pelos médiuns. Seja ele quem for e qual for. Né? E isso, minha gente, é ponto pacífico entre nós. Isso não tem que gerar desconforto, nem gerar celeuma, nem hostilidades entre os espíritas. Por quê? Porque é algo que é da doutrina. É do próprio princípio espírita de exame, de abordagem do mundo espiritual, que está no Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns é uma das obras fundamentais do espiritismo. É uma das obras da codificação. Portanto, se está lá, por que não observar essa orientação? Essa e outras, tantas que nós já falamos aqui. Por que a gente resiste em olhar para isso aqui com serenidade, com tranquilidade e procurar aplicar o que está sendo colocado aqui? Nós temos medo de quê? Receio de quê? De sermos contrariados?
de descobrirmos que eventualmente aquilo que nós estamos lendo, em algum sentido, tem equívocos? E qual o problema de ter equívocos? É assim que a gente aprende, descobrindo erros e acertos. E não há outra forma de descobrir erros e acertos e aprender que não seja estudando e, no caso aqui, examinando. Qual o problema da gente fazer isso? Por que o medo de examinar e de estudar as coisas? O objetivo único é o aprendizado. É só aprender. E aprender nunca é demais, não é? Então diz Kardec lá: submeter todas as comunicações ao exame rigoroso, sondando e analisando suas ideias e expressões. Sondar é aprofundar, né? Sondar é você ficar atento, é você rastrear o texto, acompanhar cada palavra, cada colocação, cada frase, cada organização das ideias e das expressões. Então você vai analisar, vai ver se uma ideia apresentada anteriormente, se ela se conecta, se ela tem coerência, se ela faz sentido com relação à parte seguinte do texto, e se o conjunto todo do texto, da mensagem, da comunicação, ela tem racionalidade, ela tem lógica, ela faz sentido, não é? Ela tem uma possibilidade prática, factual de ser de fato aquilo que está sendo ensinado. E isso é importantíssimo. Porque imagina, se a gente recebe, por exemplo, uma descrição do mundo espiritual. Alguém descreve, um espírito vem dar uma comunicação descrevendo o mundo espiritual. Ora, em geral, né, ninguém aqui encarnado sabe como é o mundo espiritual. Ok? Ok. A princípio ninguém sabe. A menos quando for para lá diretamente. O que a gente sabe é pelas informações que nos são passadas. Ok? Correto. Pois bem, quando o espírito nos apresenta uma descrição do mundo espiritual, o primeiro ponto que a gente tem que ter é o seguinte: essa é a visão dele. É o ponto de vista, é a opinião pessoal daquele espírito que está descrevendo o mundo espiritual. Da mesma forma como procede, por exemplo, um detetive numa investigação. Como se desenvolve uma investigação? Além das pistas, a coleta de testemunhos, né, das vítimas ou das testemunhas do fato. Ok? Então, quando você colhe um testemunho de alguém que presenciou um fato, um acidente de trânsito, por exemplo, você está pegando a visão pessoal de uma testemunha sobre o acidente automobilístico. Ok? Ok. Mas se você for colher a opinião sobre o mesmo fato de outras testemunhas do acidente, você vai ter informações que concordam, informações que convergem, que são parecidas, que portanto dão consistência para os testemunhos. Você vai ter informações que são semelhantes e você vai perceber que no relato de uma testemunha comparado com o da outra testemunha, tem coisas que não batem, tem coisas que não concordam. Por quê? É o colorido pessoal da sua fonte de informação. No mundo espiritual, com relação ao mundo espiritual, isso é muito mais gritante, isso é muito mais exorbitante. Então, temos que ter mais cuidado ainda. Quando a gente recebe informações do mundo espiritual, não nos basta, nós não podemos nos contentar, por exemplo, com a informação de apenas um espírito ou de meia dúzia. A metodologia espírita nos recomenda o máximo de fontes possíveis sobre o mundo espiritual, por exemplo, no caso aqui. Então, o que a gente tem que fazer é reunir as fontes, compará-las com a fonte principal, que é a doutrina espírita, que é a codificação. Por quê? Porque ao codificar o espiritismo, Kardec já fez isso. Muitas vezes a gente se esquece, a gente não se dá conta disso. A codificação espírita é fruto do controle universal do ensino dos espíritos, que é nada mais nada menos do que a reunião de uma fonte, de um grupo muito grande de fontes espirituais, a reunião de milhares de testemunhos de espíritos, e que no seu elemento concordante, naquilo em que eles concordam, forma-se princípios e fundamentos. A concordância entre os espíritos é o que dá força, sustentação, base, segurança com relação à informação que a doutrina espírita passa, com relação ao ensino que a doutrina espírita passa. Porque o conjunto tem mais força que uma opinião só. Concorda? Ainda mais quando se trata da informação de algo que nos é ainda invisível, nos é intangível, a gente não pode tocar, não pode ver diretamente, perceber diretamente.
Por isso a importância de sondar e de analisar as ideias e as expressões dos espíritos. Isso é um trabalho de apuro, como diz Kardec, de cuidado, que leva tempo e dedicação. E tem que se fazer isso, continua ele, como se faz ao julgar uma obra literária. Kardec era um gramático, era um professor de história, um professor de gramática francesa, né? Especialista em línguas, era tradutor e, portanto, dominava a técnica de crítica literária, de exame do texto, do discurso, né? Do que está escrito, análise de obras literárias. Portanto, ele tinha essa bagagem e nos sugere também que a gente, na medida do possível, também desenvolva essa qualidade e aplique essa qualidade no exame das comunicações mediúnicas, rejeitando sem hesitação tudo o que for contrário à lógica e ao bom senso. Ele está dizendo para a gente rejeitar sem hesitação, sem medo. Não precisa ter medo de rejeitar aquilo que vem dos espíritos, mas que nos parece contrário à lógica e ao bom senso. Aquilo que é absurdo, que é esquisito, que foge mais ou menos da lógica da vida e até aquilo que não tem base factual na realidade, não é? E a lógica nesse ponto é importantíssima. A lógica é uma forma de controle dessas informações, uma forma de controle da razoabilidade, né? Com relação ao que nos é ensinado. A lógica é um instrumento importante, por isso é importante a gente também, na medida do possível, aprender lógica, estudar lógica, né? Pesquisar sobre a lógica, aprender com outras pessoas que sabem mais do que a gente, né? Qual o problema disso também? É aprender mesmo, a gente quer aprender. E isso é importante. E o bom senso. Tudo tem que ter bom senso nessa vida, né? Lógica e bom senso, eles são resumidos numa palavrinha importante, mas que às vezes nos falta muito, que é discernimento. Discernir as coisas com clareza e com lucidez. Porque com clareza e com lucidez, em relação à doutrina espírita, nós só temos a ganhar. Ganha a gente, ganha o mundo, e a doutrina espírita, ela se estabelece com o respeito que lhe é devido para a importância que ela tem. Se a gente não tem esses cuidados, a gente faz mal para a doutrina espírita, a gente depõe contra ela, a gente ridiculariza o espiritismo. Quando as pessoas percebem, eventualmente, que não está sendo feito um trabalho sério, um trabalho cuidadoso, responsável. Vocês estão entendendo isso, gente? A importância disso? Né? Eu acho que vale a pena a gente pontuar essas questões. O que você acha aí? Continua Kardec lá. Tudo que desmente o caráter do espírito que se pensa estar manifestando. Porque há espíritos que se identificam com nomes importantes na história. Jesus, por exemplo, era um nome muito usado na época de Kardec. E Kardec tinha muito cuidado com isso, muito zelo. Porque às vezes, usando de um nome importante, de um nome notório, de uma celebridade histórica, enfim, política, seja o que for, muitos espíritos enganadores se apresentavam com nomes importantes, mas para ensinar coisas estranhas, esquisitas, para influenciar mal as pessoas que estavam ouvindo ou lendo suas mensagens. Por isso é importante também. O nome pouco nos importa. Para o espiritismo, na mensagem, o que nos vale, o que é essencial e fundamental é o conteúdo do que está escrito, é o conteúdo. São as ideias e as expressões, os conceitos, os princípios, os valores que o espírito comunicante está apresentando. Agindo dessa forma, diz Kardec, consegue-se desencorajar os espíritos mistificadores que acabam por se afastar. É isso. Olha que interessante. A gente agindo seriamente no trato com a realidade espiritual, a gente se protege dos espíritos mistificadores, que são os enganadores, os pseudo-sábios, os mentirosos. Os espíritos que querem fazer mal, que querem que o espiritismo seja mal informado, e sendo mal informado, ele vai ensinar errado. E ensinando errado, ele vai passar ridículo. Ele não vai ter credibilidade no mundo. Se não vai ter credibilidade, as pessoas não vão levá-lo a sério. Portanto, ele não vai fazer diferença, não vai transformar ninguém nem o mundo. Olha a cadeia, né, de consequências. Isso faz a gente pensar muito. Por isso é importante a gente perseverar nessas questões, para a gente desencorajar os espíritos mistificadores que acabam por se afastar. E muitas vezes os espíritos mistificadores somos nós mesmos que estamos lidando com a realidade espiritual. Sabia? Nós podemos mistificar pela nossa falta de cuidado, falta de bom senso, de lógica, pela nossa falta de discernimento. Tá? Guarda isso, gente, é importante.
desde que se convençam de que não podem nos enganar. Então, no limite, o que se quer em relação aos espíritos mistificadores é convencê-los de que eles não podem nos enganar. Ah, existe médium perfeito, existe as pessoas que lidam com a realidade espiritual que são perfeitas, que não vão falhar, que não vão ser enganadas? Não, isso não existe. Nós já sabemos pela doutrina espírita. Não existe médium imperfeito nem médium infalível. O melhor médium é aquele que é menos enganado. Portanto, nós seremos enganados eventualmente. Mas a possibilidade de sermos enganados, se a gente fizer um rigoroso exame, sondar, analisar, usar a lógica, o bom senso e o critério para lidar com o mundo espiritual, a possibilidade de a gente ser enganado é muito menor, muito reduzida. Reduzidíssima. Porque agindo assim a gente desencoraja quem quer atrapalhar. E afasta. E a gente consegue prosseguir na nossa caminhada. No final, Kardec reforça. Repetimos que este é o único meio. Atenção para isso, ele está dizendo que esse é o único meio. Você fazer um exame rigoroso, sondar, analisar, criticar, julgar, no sentido de crítica, né, de análise, com a lógica, com bom senso, com rigor, as comunicações mediúnicas, é o único meio, mas é infalível, porque não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Por que alguns de nós espíritas têm medo dessa palavra crítica, minha gente? Só pode ser por ignorância do que significa a palavra, do que ela de fato representa. Crítica, meu povo, é análise. Crítica é exame, é estudo, é interpretação de texto. É isso que se faz, é isso que se deve fazer. É isso que Kardec fez para codificar a doutrina espírita. Ou você não sabia disso? A doutrina espírita não nasceu da orelha de Allan Kardec, não foi inventada, não foi imaginada, não foi um capricho de Allan Kardec. Foi um negócio sério, feito com interesses sérios, com responsabilidade, portanto com crítica rigorosa. Porque você imagina se Kardec aceitasse tudo que viesse do mundo espiritual? Tudo. Uma hora um espírito fala que o mundo espiritual é azul, o outro fala que o mundo espiritual é vermelho, o outro fala que o mundo espiritual é amarelo. Ah, tudo pode, tá tudo certo. Então o mundo espiritual é um arco-íris, é tudo. Como assim? Tem que ter critério, pessoal. Tem que ter cuidado. Já tendo todo esse cuidado, todo esse critério, toda essa preocupação, esse rigor, o espiritismo, já no tempo de Kardec, já passava problemas e dificuldades. Porque as pessoas místicas, as pessoas que gostam do maravilhoso, do sobrenatural, do fantástico, as entusiasmadas, as pessoas exaltadas, né, excessivamente sentimentalistas, elas não gostavam, não aceitavam muito, né, o critério, o exercício filosófico do espiritismo. As pessoas queriam um fenômeno, elas queriam sinais, elas queriam ser chocadas, queriam ser abaladas, queriam sentir aquela emoção no coração. E o raciocínio e o discernimento iam para o ralo. Muita gente não compreendeu essa proposta do espiritismo já na sua origem. Não compreendeu Allan Kardec. Ele foi traído, literalmente traído, literalmente ofendido, agredido mesmo, por ter essa preocupação, essa responsabilidade, por ter senso de responsabilidade com a realidade espiritual, com aquilo que estava surgindo da realidade espiritual, que ele percebeu de forma muito perspicaz, de forma muito, muito inteligente. Teve gente que não entendeu, não aceitou. Queria que fosse um balaio de gatos o espiritismo, porque aí facilita, né? Aí vem qualquer um. Aí vem fulano dizendo absurdos de lá, outros dizendo despaltérios de cá, e vamos ficando nessa bagunça. E vocês sabem, depois do desencarne de Allan Kardec, o espiritismo vem padecendo aí dificuldades para se manter, para se constituir, por conta de uma série de questões que não cabem aqui agora no vídeo, tá bom? Então, pessoal, vamos ficar atentos para essa sugestão de Allan Kardec. Eu diria que até para essa orientação, para essa afirmação, para esse imperativo de Allan Kardec aqui, que está no item 266 do Livro dos Médiuns. É importante nós pensarmos sobre isso, tá bom? Um abraço para você. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, interaja conosco, compartilhe com as pessoas se você acha relevante e importante o que está sendo feito aqui nesses estudos. E muito obrigado pela sua participação. E eu sempre digo, vamos estudar Espiritismo. Não é verdade? Um abraço e até o próximo vídeo.